Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Beit Ahavá e Escola Hineni. Despertando a consciência espiritual, alinhando as almas ao propósito. Sejam conosco também. Estamos conectando vidas à árvore da vida. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Conectando vidas à árvore da vida. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno. Realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e à Escola Hineni. Neste momento, vamos nos aprofundar na Palavra do Eterno. Estudaremos os escritos do apóstolo Miqueias Castrese. A cada mensagem, ensino e palavra profética, estamos despertando nossa consciência espiritual. Seja mais um Talmidim, um discípulo profético, carregando-se de revelação da Palavra do Eterno. Confira também na descrição do vídeo os cursos online e os livros digitais disponíveis. Inscreva-se agora no canal e seja membro para vídeos exclusivos. Curta, comente e compartilhe. Shalom, shalom. Escola Hineni e Ministério Beit Ahavá. Despertando a unidade da alma e desenvolvendo a consciência espiritual, através da frequência do amor genuíno do Eterno. Olá! Hoje a gente vai explorar uma visão, digamos, bem diferente da festa de Purim. Uma visão que vem lá dos ensinamentos do apóstolo Miqueias Castrese. A ideia aqui é que Purim não é só uma festa histórica, sabe? É, na verdade, a história de uma guerra espiritual. Uma guerra que aconteceu totalmente em segredo. E é essa a pergunta que vai guiar a gente por aqui. Porque, olha, a história de Purim, como a gente vai ver, é cheia de camadas, de significados escondidos. Quase nada é o que parece na superfície. Então, bora começar a desvendar esse mistério? Ok, então vamos lá. O vilão da história, o Amã, ele não era só um político malvado com um plano de genocídio. Não. Segundo essa interpretação, o plano dele era muito mais fundo. Tinha raiz no ocultismo. Ele estava literalmente usando de feitiçaria para criar o caos e, com isso, destruir a ordem divina. E o próprio nome da festa já entrega o jogo, né? Purim é o plural de Pur, que significa sorte. Pensa só, a base de todo o conflito foi um ato de feitiçaria, uma tentativa de usar forças ocultas para decidir o destino de um povo inteiro. A guerra, então, já começa no campo da magia. E é aqui que a coisa fica ainda mais profunda. Amã, nessa visão, não é só um cara. Ele é a encarnação de um inimigo espiritual que vem de gerações. Uma força que vira e mexe, se levanta na história para tentar causar destruição. E essa força tem nome, Amaleque. Não se trata só daquele povo antigo da Bíblia. É mais como um conceito, um princípio espiritual do caos que tem como alvo o futuro, as próximas gerações. E Amã, por ser descendente dos amalequitas, era tipo o portador dessa energia destrutiva. A ameaça era literalmente de apagar um povo da existência. Bom, mas agora vamos virar a página e olhar para os heróis da história. De um lado a gente tem Mardoqueu, o mentor espiritual. Do outro, a rainha Esther, a protegida dele. E os dois vivendo em mundos completamente diferentes. E o contraste entre eles é absurdo, né?
Mardoqueu tá lá fora, na linha de frente espiritual, de luto, jejuando. Enquanto isso, Esther tá isolada no luxo do palácio, completamente por fora do que está acontecendo. Ele é a consciência espiritual da coisa toda. Ela é o poder, um poder escondido que ainda precisa ser ativado. E é nesse ponto que Mardoqueu lança a pergunta, né? Aquela que muda tudo e se torna o chamado dela para ação. Ele basicamente diz: olha, você não tá aí à toa. Sua posição não é sorte, é um posicionamento de Deus para um propósito muito específico. E o tempo é agora. Só que a Esther não podia simplesmente bater na porta do rei. Fazer isso seria pedir para morrer. A resposta dela tinha que ser cirúrgica, estratégica, guiada por algo maior. E é interessante que, nessa história, a ação de Deus não é um raio caindo do céu. É sutil, está escondida. É um conceito hebraico chamado Esther Panim, que quer dizer a face oculta. A vitória viria através de uma sabedoria que ninguém esperava. E é agora que a gente chega no ponto central, no coração dessa interpretação. O campo de batalha que a Esther escolheu não foi a corte, não foi um duelo, foi uma mesa, um banquete. Pensa numa arma de guerra totalmente inesperada. A fonte dessa análise bate muito nessa tecla. A mesa não é só um lugar para comer, é o palco da jogada final. É ali que a guerra espiritual seria vencida. É o cenário da grande virada. Tá, mas o que é a mesa nesse contexto? Bom, é um campo de batalha espiritual. A ideia é que, ao convidar o inimigo para comer na casa dela, Esther estaria, de forma profética, colocando um código de condenação dentro dele através da comida. É uma estratégia de cavalo de Troia, só que no nível espiritual. Olha só que genialidade a estratégia. O primeiro banquete serve para, digamos, infectar o inimigo espiritualmente. Isso prepara o terreno para Deus agir durante a noite. E aí, no segundo banquete, com o inimigo já espiritualmente abalado e com o rei do lado dela, ela dá o checkmate, uma manobra totalmente calculada, passo a passo. E essa estratégia, nossa, ela provoca uma das viradas mais rápidas e impressionantes que se tem notícia. A sorte literalmente vira de um dia para o outro, uma reviravolta total. Essa linha do tempo aqui deixa claro o quão rápido tudo aconteceu. Em menos de 24 horas, o Amã vai do topo do mundo, cheio de orgulho, para a humilhação total e, por fim, a morte. E tudo começa a desmoronar logo depois daquele primeiro banquete. Foi ali que o código espiritual foi ativado. E a forca que o Amã mandou construir tinha 50 côvados, o que dá mais ou menos 22 metros de altura. É tipo um prédio de 7 andares. A escala do orgulho dele era gigantesca. E essa mesma estrutura monumental acabou sendo o instrumento da própria queda dele. Que ironia! No final, o que a gente vê é a reversão completa. A mesmíssima autoridade real que assinou o decreto de morte, agora assina um decreto de vida. A tentativa do Amã de usar o caos para destruir tudo foi, na verdade, o que gerou a ordem que garantiu a vitória e a sobrevivência do povo. Incrível, né? Mas tá, por que essa história é tão importante hoje? Bom, segundo essa linha de pensamento, Purim não é só uma data no calendário, não é só uma memória, é algo vivo, algo que a gente pode aplicar hoje. A ideia aqui é que os princípios de Purim funcionam como um tipo de portal espiritual. Ou seja, as estratégias, as verdades que a gente vê na história da Esther não ficaram lá no passado. Elas estão disponíveis para serem acessadas e usadas nas batalhas de hoje. Então vamos resumir os princípios mais importantes aqui. Primeiro, a ação de Deus muitas vezes é sutil, está escondida. Lembra do Esther Panim, a face oculta? Mas ela está sempre acontecendo. Segundo, ter um mentor espiritual, um Mardoqueu, para dar direção é fundamental. Terceiro, a mesa é sim um lugar de estratégia espiritual poderosíssima. E por fim, a obediência a essa direção divina tem o poder de reverter decretos negativos, garantindo a vitória não só para agora, mas também para as próximas gerações. E para fechar, fica essa reflexão. Se a vitória na história de Esther estava escondida num lugar tão improvável como um banquete, numa estratégia que ninguém imaginava e na coragem de agir na hora certa, a pergunta que fica é: onde será que a vitória pode estar escondida na vida da gente hoje? Em que lugares inesperados ela pode estar só esperando para ser descoberta? Seja bem-vindo ao Ministério Beit Ahavá e à Escola Hineni. A cada mensagem, ensino e palavra profética, estamos despertando nossa consciência espiritual.
Seja mais um talmidim, um discípulo profético, carregando-se de revelação da palavra do Eterno. Confira também na descrição do vídeo os cursos online e os livros digitais disponíveis. Inscreva-se agora no canal e seja membro para vídeos exclusivos. Curta, comente e compartilhe. Shalom, shalom. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual.